Hoje eu quero iniciar essa live falando uma frase para vocês de Florence Scovel, que ela diz assim, ó: as coisas boas, aparentemente impossíveis, agora se tornam realidade e o inesperado acontece. Então você precisa já amanhecer o seu dia profetizando, você precisa amanhecer o seu dia declarando as coisas boas. E hoje eu quero declarar essa afirmação na sua vida. As coisas boas, aparentemente impossíveis, agora se tornam realidade. E o inesperado acontece. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: eis que faço nova todas as coisas. Então, essa mensagem fica para a tua vida. As coisas boas, aparentemente impossíveis, agora se torna realidade. E o inesperado acontece. É isso. E hoje nessa live eu quero estar conversando com vocês mais sobre mentalidade, sobre prosperidade, sobre a prosperidade, a mentalidade à luz da Bíblia. É isso mesmo, porque hoje a gente vê muito se falarem, né, a metafísica falando sobre a mentalidade, a física quântica falando também sobre a mesma questão. E eu quero estar esclarecendo para vocês que a Bíblia já nos ensina isso há muito tempo atrás. A Bíblia já nos ensina isso quando Jesus veio para o mundo, ele já nos ensinava tudo isso. E por que a gente não entendeu? Por falta de busca de conhecimento, como diz a palavra dele. Ele diz o quê? O meu povo sofre por falta de quê? De conhecimento. Então, se você não busca conhecimento, você vai continuar aí sofrendo. Se você não quer buscar conhecimento, você vai continuar aí sofrendo. E não adianta ficar reclamando que a sua vida não tá boa. Não adianta ficar reclamando que o seu ano já começou daquele jeito. Lembra-se que suas palavras, elas têm poder. Suas palavras liberadas com emoções, com sentimentos, ela vai voltar igualzinha para você. Então, se você quer um ano diferente, um ano de 2026, um ano próspero, um ano abençoado, um ano cheio de vitórias, você precisa declarar coisas boas na sua vida. Você precisa falar coisas boas em tua vida. Você pode falar assim: Vana, mas é tão difícil manter a minha mente nesse posicionamento só de pensamentos positivos. Eu não estou falando que você tem que viver 24 horas com pensamento positivo, que é possível, mas isso você precisa aprender. Antes tem um aprendizado, e é por isso que a palavra do Senhor diz que você tem que buscar conhecimento. E se você está aqui nessa live comigo hoje, é porque você quer buscar conhecimento. E antes da sua mente ela pegar esse novo padrão, você precisa fazer com que ela entenda que você quer mudança. E como que você vai fazendo isso? É tirando o velho e colocando o quê? O novo. A palavra do Senhor diz que não tem, como a gente colocar o vinho bom, o vinho novo em odres velho. Isso quer dizer o quê? Que não tem como você ter uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente cheia de coisas boas, com tudo aquele lixo antigo, com todas aquelas coisas ruins, com todas aquelas coisas velhas do seu passado. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa o quê? De uma mudança de mentalidade. E quando a gente fala de mudança de mentalidade, Ivana, o que é isso? Agora eu tô ouvindo todo mundo falar sobre mudança de mentalidade. Aonde eu entro agora tem alguém falando sobre frequência, sobre energia. O que é isso? É exatamente isso. Mudança de mentalidade é você mudar os seus velhos hábitos, seus pensamentos. E quando você muda os seus pensamentos, automaticamente sua mente vai ficando o quê? Vazia. Então, por isso você precisa tirar o velho para o novo entrar. E quando o novo entra, aí aonde é que acontece a renovação de mente. Você precisa ser transformada para que o novo de Deus aconteça na tua vida. Como é que você quer o novo de Deus se você pensa igual, você age igual, você está
fazendo as mesmas coisas de sempre. Você só anda reclamando, você só anda murmurando, você só anda se maldizendo, você só anda se maldizendo o seu emprego, você anda maldizendo o seu salário, você anda maldizendo os seus filhos, você anda maldizendo a casa que mora, você anda maldizendo o carro que você tem, você anda maldizendo tudo à sua volta. Como é que você quer que o bom de Deus aconteça na sua vida? Como é que você quer que as coisas novas de Deus aconteçam sobre a tua vida? Então é preciso você entender que a mudança de mentalidade, ela é precisa, que a mudança de mentalidade, ela é necessária para que você alcance aí o resultado que você precisa, tá? E hoje eu quero falar sobre, quer transformar você em uma pessoa mais próspera e realizada? Provérbios 3:6 diz assim, ó: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que isso quer dizer? Às vezes você lê essa palavra e lê como um versículo e deixa passar. E aqui existe um código muito poderoso, um código vivo, uma palavra viva do Senhor. Quando Ele diz assim, ó, reconhece, Ele está falando que, opa, ó, pare, preste atenção, reconheça, tá? Os teus caminhos. Aqui ele fala, os seus caminhos, eu estou incluso. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Essa decisão que você quer tomar, o Senhor está no caminho. Essa decisão que você quer fazer aí, o Senhor está nos caminhos. Você reconheceu Ele nele? O que é reconhecer Deus nos caminhos? Primeira coisa, se os caminhos você sabe que é o caminho que vai te trazer paz, que não vai prejudicar ninguém, que não vai trazer danos para a sua vida, para a sua família, nem para o próximo, Deus está no teu caminho. E aí você vai precisar agora entender se esse projeto é de Deus, tá? Se esse projeto é de Deus, se isso que você quer fazer é de Deus. E aí onde ele entra? Reconhece a mim, o Senhor, tá? Em todos os caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe quando você entra em um projeto e você fica, mesmo tipo, eu orei, Senhor, eu entendi que o Senhor me confirmou isso. Então assim, ó, você leu a palavra e entendeu. Quantas vezes a gente não escuta isso? Fala, mas eu li a palavra, eu pedi confirmação. E eu entendi tudo que Deus estava no negócio. Às vezes você quer tanto aquilo que você acaba entendendo que Deus está na direção. Então, quando ele fala assim, ó, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, é justamente isso. Você precisa apresentar os seus projetos, você precisa apresentar os teus caminhos para Deus, você precisa reconhecer que Ele está nos seus caminhos. E se porventura mesmo assim, você acreditar que Deus está... Porque às vezes é normal a pessoa abrir a Bíblia e entender que Deus está falando que está no negócio. E às vezes também fica ouvindo profecias, outras pessoas falarem. De repente a pessoa já até sabe o que você quer muito e a pessoa usa ali de má fé e começa a falar no nome de Deus, que existe isso, gente. Existe muito isso. E fala no nome de Deus e você acredita que Deus está no negócio. E aí Deus não está. E aqui é onde entra. Me reconhece nos seus caminhos que eu endireitarei as tuas veredas. Então, mesmo que você toma um passo errado, mesmo que você toma aí uma direção errada, mas a partir do momento que você reconhece Deus em todas as coisas da sua vida, Ele vai o quê? Endireitará. Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai consertar aquilo na qual você está, que Ele não está. Então, Ele vai o quê? Te ajudar. Ele vai ajudar a resolver a situação na qual você acreditou que ele estava. E por muitas vezes você escuta profecias, escuta outras pessoas que Deus não mandou falar e falou para você. E você, por confiar, por isso que a Bíblia diz assim, ó, maldito o homem que confia no outro. Eu não estou dizendo que profecia não existe, porque existe, grandes homens e mulheres de Deus já veio falar comigo e aconteceu, mas eu amo que a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo ouvir Deus falar comigo. Porque Deus, ele fala conosco. Ele não precisa de uma outra pessoa para falar com você. Ele fala diretamente contigo. Então eu amo ouvir Deus. Como é que eu gosto de ouvir Deus? Eu ouço Deus na palavra. Quando eu quero ouvir Deus, eu faço as minhas orações, vou pro meu quarto sozinha, abro a Bíblia.
Gente, e é ali que Deus fala conosco. Aí você vai abrir um versículo que vai ser exatamente aquilo que você precisa ouvir. E às vezes, por muitas das vezes, a rebeldia de não aceitar aquilo que Deus está falando, vá atrás de profetas, vá atrás de revelação. E aí é onde acontecem as questões de receber aquilo que você não deveria ter ouvido e fazer as coisas erradas. Mas o Senhor é tão misericordioso que ele diz assim, ó, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará o quê? As tuas veredas. Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso que mesmo você, às vezes, fazendo algo aí que não está do agrado dele, que não é dele, ele vai acabar entrando aí nas tuas veredas, nos teus caminhos e vai aí consertar para você. Medite sempre na palavra, na Bíblia, antes de fazer qualquer coisa. Eu sempre estou ensinando aqui, ó, quer uma vida próspera em 2026, quer ser abençoada, quer as riquezas do Senhor. Gente, isso é muito sério, que as riquezas de Deus, tem gente que fala assim, mas Deus não tá nisso. Claro que Deus tá. Abraão era milionário, Salomão, eu não sei nem que nome dá para Salomão, porque Salomão não era bilionário, Salomão é muito mais do que isso, porque a palavra de Deus diz que nunca mais na terra haveria homem com as riquezas de Salomão. Então você já imaginou que com toda a riqueza que o mundo tem juntando, não dá a riqueza que Salomão tinha? Então assim, como era essa riqueza de Salomão? Não dá nem para entender o que ele era de verdade, né? Então assim, lembre-se que todas as coisas que você precisa fazer antes de ligar o seu celular de manhã, antes de conversar, antes de fazer qualquer outra coisa, você precisa pedir aí um versículo para Deus, pedir algo para Deus. Senhor, fala comigo aqui na tua palavra, para você amanhecer o seu dia na presença do Senhor, para você continuar o seu dia na presença do Senhor. E é por isso que ele fala aqui, ó, me reconhece em todos os teus caminhos. E quando você reconhece ele, ao acordar, ele vai estar direcionando as tuas veredas, ele vai estar te direcionando os teus passos. Todos os momentos que você precisar, isso é uma ancoragem emocional, tá? Você acorda de manhã, lê uma palavra, você sentiu Deus falar contigo naquela palavra, leva aquela palavra pro dia inteiro. Leva aquela palavra como uma ancoragem. Se você fazer isso, você vai entender como Deus fala contigo. Essa palavra você vai levar ela como uma ancoragem durante todo o seu dia. E todas as coisas que você fizer, dá um passinho ali e lembre da palavra. Leia aquele versículo. Ivana, mas meu trabalho eu não posso ficar com a Bíblia ou com o celular na mão. Anotem um papel. Se você não conseguir decorar, anotem um papelzinho e deixa esse papelzinho no seu bolso. E todas as vezes que você precisar daquela ancoragem, que no caso que é daquela fala, daquela palavra de Deus, você pega o quê? O papelzinho e leia. Até a sua mente decorar ela. E aí é onde mora o segredo. Porque a gente, sabe por que a gente erra? Porque nós queremos usar a nossa palavra. A gente erra porque em certa situação a gente quer usar a nossa palavra. A gente não quer usar a palavra de Deus. E Deus diz o quê? Use a minha palavra. Se você usar a palavra de Deus em todas as situações, você vai ter o quê? Você vai ter resultados. Então, aprenda a fazer essa ancoragem com a palavra do Senhor. Faça essa ancoragem com esses versículos que você abriu de manhãzinha e Deus falou com você. Leva ele para o dia inteiro. Hoje eu iniciei uma mensagem aqui, não é bíblica, mas é de uma pastora, tá? Também ela já não está viva, já se encontra com Deus, mas ela deixou o legado dela na terra. Que ela tem um versículo, uma palavra bem bonita, que fala assim, ó, as coisas boas, aparentemente impossíveis, agora, ela tá dando comando, tá? Eu tô aqui já há 4 dias ensinando sobre comando, sobre mentalidade, sobre prosperidade, sobre declaração. Então aqui ela tá dando um comando, ó. As coisas boas, aparentemente impossíveis, agora se tornam realidade. E o inesperado acontece. Então essa frase é uma frase âncora que você pode estar levando ela durante o dia. Aí de repente você está no seu serviço, está em uma situação difícil, você lembra da ancoragem. Você lembra daquela palavra. E você o quê? Declara. As coisas boas, aparentemente impossíveis. Olha o código aqui que você vai usar agora.
não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. As coisas boas, aparentemente impossíveis, agora se tornam realidade. Gente, isso é incrível. Faça o teste. Faça o teste para vocês verem como a vida de vocês vai mudar. E eu estou ensinando aqui aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu pratico na minha vida. Então aqui é um código poderoso que está na palavra do Senhor, que nós precisamos prestar atenção, é reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, e os teus caminhos aí, as tuas veredas serão consertadas pelo próprio Deus. Outra coisa, incertezas. Todas as vezes que vocês estiverem com essas questões de incerteza, você reconhecendo Deus na tua vida, vai acabar o quê? As incertezas vai virar direção. Os seus medos vai virar convicção. E as paralisias vai virar em portas abertas. Por que acontece isso? Porque você está reconhecendo Ele. E quando você reconhece Ele, as incertezas saem dos seus caminhos, você começa a ter direção daquilo que você deve fazer. O medo sai da sua vida e você começa a ter convicção, você começa a ter certeza daquilo que deve ser feito na sua empresa, na sua vida, naquela tomada de decisão, nos seus negócios, nas suas vendas. Quando você usa e reconhece essa palavra em tua vida, o que vai acontecer? As portas que estavam fechadas, elas vão se abrir. Essa paralisia que parou aí na sua vida, no seu financeiro, ela vai sair. Ela tem que sair. Ela tem que obedecer. Ela tem que obedecer os princípios, as leis do Senhor. E a palavra de Deus, ela é viva. E é por isso que fala assim, ó, a minha palavra não voltará vazia, porque a palavra ela é viva. A lei do Senhor, ela é viva. E é por isso que você precisa. Isso é um princípio espiritual que ativa o céu. Quando você está ligado, você ativa o céu. E quando você faz essa ativação celestial, não tem como dar errado. Quando você ativa essa ativação celestial, as portas, ela ajusta. As rotas têm que ser ajustadas. E é por isso que fala, endireitará os teus caminhos. Porque se você, porventura, tiver entrando em alguma rota que não é aquela rota que o Senhor preparou para você, o que Ele vai te fazer? Quando você aplicar os códigos, você vai entrar na rota que ativa o céu. E é isso que Ele quer, que eu e você fazemos, que nós ativamos o céu. Que independente de religião, eu não estou pregando religião. Eu estou aqui todos os dias, 7 horas da manhã, falando sobre mentalidade, prosperidade, ativo celestial, código celestial. Não é religião, são códigos que a Bíblia nos ensina, desde que Jesus veio, nos ensina a prosperar, nos ensina a ter aí uma renovação de mente, e é por isso que muitos de nós ainda não alcançamos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, porque a gente só lê, mas acaba lendo nem como um livro, porque na maioria das vezes você pega um livro de romance, você entra no romance. A maioria das vezes, eu falo por mim, quantas vezes eu não já li livros de romance ou outros livros que eu entrava na história. Eu me colocava ali como aquele personagem. Quando eu observava, eu já estava vivendo aquela história, vivendo aquele livro. Então, é assim que você precisa ver, como eu chamo o livro da capa preta. Você precisa meditar dessa forma, você precisa entrar, se interiorizar nas escrituras, para que você consiga pegar os códigos celestiais. É por isso que eu falo, não é sobre religião, é sobre códigos do céu. É sobre ativação celestial, é sobre ativação do céu. Eu gosto de dar um exemplo aqui sobre o jogo da vida. Eu vou colocar nós brasileiros, porque eu também jogava bola, tá? Nós brasileiros amamos futebol, né? Isso, uns mais, outros menos, mas a maioria dos brasileiros é apaixonado por futebol. E pensa comigo, o futebol, você está ali correndo atrás, porque você está vendo o quê? A bola a olho nu. Não é isso? Você está enxergando ali a bola a olho nu. Por que que no jogo da vida as pessoas não vencem? A maioria das pessoas acaba perdendo. Porque o jogo da vida, ele também tem princípios, assim como o jogo de futebol. E a pessoa não conhece, não reconhece os princípios, não reconhece as leis e acaba o quê? Fazendo errado.
e não presta atenção. Por que as pessoas prestam mais atenção no jogo de futebol do que no próprio jogo da vida? No próprio jogo, para onde sua vida está cruzando, para onde sua vida está caminhando, para onde sua vida está indo. É justamente por conta disso. Porque o jogo da vida, ele é invisível. Você não vê para onde ele está sendo direcionado. Você não vê desde que você não queira ver. Porque a partir do momento que você decide e fala assim, ó, eu estou no comando do jogo da minha vida, você vai começar a enxergar tudo aquilo que você está fazendo. Se é certo, se é errado, se você está ativando os códigos celestiais ou se você está deixando de ativar. Como eu falei aqui já nessa semana, sobre o poder da palavra, sobre o poder da mentalização, sobre o poder da visualização. Tudo isso está dentro da Bíblia. Hoje nós vemos muito falar sobre metafísica, estava falando muito sobre isso, sobre física quântica. E aí a gente acredita que foi eles. Não, gente, não foi eles. Não é deles, nunca foi deles, nunca será. Tudo isso está dentro da Bíblia. E você só entende quando você quer entender. Por isso que tem muita gente que é presa à religião. Porque lê a Bíblia nos olhos da religião. Então você tem que ler a Bíblia, você tem que aprender a ler a Bíblia e falar assim, Deus, eu quero ler aqui, mas eu quero entender os códigos espirituais. Eu quero entender o profundo do que está escrito aqui na tua palavra, para que você entenda. E o jogo é esse. Se você não entender o jogo da vida, você vai acabar perdendo. Por que muitas das pessoas não alcançam? Não alcançam uma vida financeira estável, estável, porque eu acredito que eu quero uma vida financeira boa, não somente estável, uma vida financeira boa, que eu posso viajar para onde eu quero, que eu posso levar minha família para onde eu quero. Tem muita gente que não chega a ter nem fazer uma viagem por ano. E quando eu falo sobre riquezas, quando eu falo sobre prosperidade, é porque Deus deixou isso para mim e para você. Ele fala lá em Salmos que fazendas e riquezas haverá sobre a tua casa, desde que você me obedeça. O homem que teme a Deus, fazendas e riquezas haverá na tua casa. Só que tem um código, eu estava até falando ontem com meu esposo, conversando com ele sobre isso. Eu não estou criticando, inclusive eu sou dizimista, tá? Fiel ao Senhor, ofertando fiel ao Senhor. E se você não sabe, esse é um dos princípios que o pessoal, tanto aqueles que não são crentes, que são muito ricos, eles fazem. É um dos princípios judaico também. É isso, ser dizimista, ser ofertante. Então, assim, ontem eu estava falando com meu esposo exatamente sobre isso. Que nas igrejas é pregado muito sobre dízimo e sobre oferta. E aí é pregado sobre isso, fala sobre dízimo, que a gente tem que ser dizimista, que a gente tem que ser ofertante, mas tá faltando algo muito poderoso aí. Tá faltando despertar as pessoas que a riqueza é delas. A riqueza já é delas. Deus já deixou isso para ela. Mas elas precisam o quê? Agir. Agir. O maná caiu do céu uma vez só. Uma vez só que a gente vê na história da Bíblia o maná caindo do céu. Então assim, eu quero ser próspera, eu quero ser rica, eu quero ser milionária. Tá, a pessoa que pensa ser milionária, com certeza ela tá agindo. Vamos para baixo. Eu quero ser rica. Mas o que você está fazendo para mudar a vida? Você está agindo da forma correta? Você está agindo como deveria agir? Porque às vezes você quer tanto algo, mas você não está dando os seus primeiros passos. Eu quero tanto prosperar, eu quero tanto... Eu vou trazer para a faculdade, que eu tenho isso, né? E isso, Vasconcelos, isso mesmo. Primeiro o reino dos céus. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, as pessoas querem muito algo, mas elas também não querem fazer por onde. E Vasconcelos falou algo aqui muito, muito poderoso. A palavra do Senhor, ela diz, primeiro buscar o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você faz isso, você busca o reino de Deus, as demais coisas, todas elas são acrescentadas. E aí é onde eu entro nessa questão de dízimo e oferta. Você quer ser abençoado, não vai ser só dando dízimo e oferta que você vai ser abençoado. E é por isso, Vasconcelos, que a gente vê muitas pessoas nas igrejas frustradas. E até mesmo, às vezes, umas cobras de Deus falam, mas eu sou dizimista na tua casa, eu sou ofertante na tua casa. Eu até estava rindo ontem com meu esposo, eu falei assim, de repente Deus está lá do céu falando, meu Deus, minha filha, você é tudo isso, mas você precisa agir, eu estou colocando portas.
Às vezes a gente fala assim, gente, Luiz Eduardo Magalhães é uma terra que precisa de gente trabalhando praticamente em todas as áreas. Todo lugar que você entra, a empresa está precisando de gente para trabalhar. Aí você vê aí de repente, nada contra, tá, gente? Mas assim, eu fico analisando essa situação. Pessoas passando na porta pedindo, pessoas passando na rua pedindo. Gente, mas Luiz Eduardo é uma cidade que tá faltando pessoas para trabalhar. E como é que tem gente nas portas pedindo? Entende que não bate essa lógica? Aí muita gente dependendo de cesta básica. Mas, gente, como que a pessoa pode estar precisando de cesta básica numa cidade como Luiz Eduardo Magalhães? Numa cidade que precisa de pessoas para trabalhar. Precisa de mão de obra. Então, isso não encaixa. E aí, quando eu falo assim, essa questão de ser rica, de ser próspera, de ser abençoada, Deus tem tudo isso, já é nosso, já é seu, já é meu. Mas para que essa riqueza de Deus manifeste na tua vida, você precisa trabalhar. Você precisa fazer por onde? A nossa fonte é Deus, tá? A sua fonte não é empresa, a sua fonte não é seu marido, sua esposa. A sua fonte não é nada disso. É tanto que esses dias eu falei assim, eu não tenho uma segunda fonte de renda, porque a minha fonte de renda é só uma. Só um. É Deus. Ele é a fonte, tá? A sua fonte é Deus. Você não tem fonte B, fonte C. Ah, mas eu tenho que ter não sei quantas fontes de renda. Não. Você tem que ter uma fonte. E dessa fonte, aí sim, a fonte sua é Deus. E dessa fonte, ele vai encaminhar você como se fosse uma raiz, tá? Aí ele vai abrir da fonte, ele vai abrir as raízes para que da fonte jorra várias portas para você ser próspero. Mas quando eu entendi isso, eu parei de pedir, Senhor, me dá uma segunda fonte de renda. A gente aprende tanto isso em cursos que ensinam, né, finanças. Aí quando eu entendi isso, eu falei, opa, peraí, mas eu só preciso de uma fonte. E essa fonte não vai vir da minha empresa, essa fonte não vai vir, né, das empresas, de patrão, de esposo, de nada. É dele. Ele é a fonte. E ele, através dessa fonte, ele vai abrir caminhos para você. Para que jorra a prosperidade dele em sua vida. Para que jorra as riquezas dele para a sua vida. Mas, para que isso aconteça, ele vai usar canais na terra, tá? Esses dias eu até dei risada. Eu tava lendo um livro de uma pastora dos Estados Unidos, que ela também fala sobre mentalidade, ela contando um testemunho dela, e eu ri muito, porque às vezes a gente faz isso, sabia? Ela falava bem assim, que ela orava, buscava, clamava a Deus por transformação de vida, porque ela queria ser muito próspera, ela queria que as finanças dela aumentassem, para que ela pudesse também ajudar no reino, para que ela pudesse dar uma vida boa para a família dela, mas que ela pudesse também ajudar no reino. E você sabe que quando as pessoas têm esse coração aberto para o reino, não tem outra, as riquezas chegarão sobre a vida dela. E ela contando ali que Deus sempre usava pessoas para ajudar ela, só que ela não entendia que as pessoas eram o canal que Deus tinha na terra para fazer essas bênçãos chegar sobre a vida dela. Aí ela falava que chegava um que queria ajudar ela, dizia que não, que Deus que tinha que ajudar ela. Chegava outro, Deus botava outra pessoa no caminho dela para fazer exatamente aquilo que precisava ser feito, e ela falava assim, não, Deus vai me ajudar. Gente, igual aquela história que tem, né, do barquinho, e o homem ficava esperando Deus descer do céu para salvar ele. É igual essa história dela. Aí um dia, ela orando, Deus falou assim com ela, minha filha, eu já te mandei os canais. E todos os canais que eu te mandei, você fechou. E aí foi quando ela entendeu que Deus estava enviando pessoas para fazer com que a riqueza chegasse nas mãos dela, e ela, todas, deu não. Aí foi quando ela começou a entender isso e ela começou a mudar. Aí ela começou a enxergar diferente, que as portas que Deus abre na terra é através das pessoas. Então, assim, tem gente que tem isso. Não, se for de Deus, Deus vai fazer acontecer. Não depende. Eu já ouvi isso de uma pessoa muito próxima a mim, ele falou assim pra mim, não vai ser o homem que vai fazer isso, vai ser Deus.
Gente, pelo amor de Deus, Deus vai descer do céu para fazer isso em tua vida? Deus não vai descer do céu para fazer isso em tua vida. Deus, ele vai usar pessoas. Deus, ele vai usar vidas na terra para poder fazer aquilo que você precisa. Então, lembre-se, Deus usa pessoas, tá? Deus usa circunstâncias para abençoar a tua vida. Deus usa canais, tá? Para abençoar a tua vida. E já estamos quase chegando no final dessa live de hoje. Eu quero estar terminando aqui, que a palavra do Senhor diz assim, ó: a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Então preste bastante atenção. Se Deus deixou essa lei viva, porque tudo que está na Bíblia está vivo, tá? Essa lei viva, para mim, ele falou assim, ó, tome cuidado. Preste bastante atenção no que você vai falar. Preste bastante atenção no que você anda dizendo, o que você anda declarando. Por quê? Porque através da sua língua, a vida, mas através dela também a morte. Você já percebeu isso? Que às vezes você tá conversando com alguém e de repente você lança uma palavra ali e a pessoa que estava triste, de repente fica toda animada. Porque você liberou o quê? Vida. Eu tô falando pra vida das pessoas, agora eu vou falar da sua, tá? E de repente também tem aquela ocasião que você tá tudo alegre, todo feliz, aí de repente você vai, conta o projeto pra alguém, aquela pessoa vai falar assim, não vai dar certo. Sai dessa, cara, não vai dar certo. Isso aí vai dar tudo errado, isso aí é furada. E antes de falar com essa pessoa, você tinha certeza absoluta que o negócio ia dar certo. Que aquele era o caminho. Aí a pessoa o quê? Jorra uma palavra morta sobre a tua vida. E depende do estado que você estiver, você o quê? Abraça ela. Se você abraçar ela, pronto, acabou. O projeto que você tinha lindo e maravilhoso ali morre junto ali. Ali mesmo acaba. Então, por isso que o Senhor diz, ó, a vida e a morte estão no poder da língua. Então, preste atenção no que você fala para as pessoas e no que você recebe das pessoas. Aquilo que você vê que vai te prejudicar, deixe passar. Não deixe ficar em teu coração. Não deixe ficar na tua mente, deixe passar. Ela está falando muito mais dela do que sobre você. Então, a palavra, ela tem poder. E eu já falei aqui no início da semana sobre como é poderoso você declarar sobre a tua vida. E o mesmo poder que tem na declaração que você faz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, é o mesmo poder quando você fala, não vai dar certo, eu não nasci para isso, isso não é coisa para mim. Porque eu não sei vocês que estão assistindo, mas, por exemplo, eu venho de uma família de muita escassez. A minha infância, eu passei uma infância de muita escassez. Então, o que a gente ouvia lá? O que eu e meus irmãos ouvia? Pelos meus pais serem muito pobres, a gente ouvia sempre, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, né? Dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, dinheiro é a raiz de todo mal. E dentro da própria igreja a gente escuta isso, o dinheiro é a raiz de todo mal. Gente, a Bíblia está falando sobre isso, mas isso não é nessa totalidade que você está entendendo. O dinheiro, ele é a raiz para todo mal, desde que você leve ele para o mal, desde que você usa ele para fazer o mal. O dinheiro, ele é bênção quando você sabe usar ele. Você vai precisar de dinheiro, vou dar só um exemplo, para a tua casa, para você comer, para você se arrumar, para você cuidar dos seus filhos, para você cuidar melhor da sua saúde, para você ir num restaurante melhor, para você ter uma casa melhor, para você ter um carro melhor. Como que dinheiro não é bênção? O dinheiro é bênção, mas as pessoas entendem de forma errada e é por isso que muita gente não prospera. Porque quando a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz, ele não está falando que é o mal, é a raiz de todo mal. Por quê? Porque é na raiz que começa o mal, gente. Se o dinheiro estiver na mão de uma pessoa que tem um coração ruim, a raiz é o que? O coração. O dinheiro vai ser usado para o mal. Mas se esse dinheiro estiver com uma pessoa boa, uma pessoa que tem propósito, que tem projeto, que entende que o dinheiro foi enviado para a vida dele, não somente para ele, mas para fazer com que o reino prospere cada vez mais na terra, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai expandir cada vez mais. E é exatamente assim, o reino é assim, tá? Você recebe, olha como o dinheiro, como a energia do dinheiro é e como ela flui no mundo material. Preste bastante atenção. Você recebe o dinheiro chega até sua vida. Se ele entender
que na sua vida não há espaço para ele, ele sai. É louco, né? Mas é real. E como é que eu vou entender que a minha vida não tem espaço para ele quando você não respeita ele? Ah, agora ficou doida, né? Mas é real. Quando você trata o seu dinheiro com desrespeito, ele não fica com você. O dinheiro não vai querer ficar com alguém que vai ficar com ele sem desfrutar, sem ajudar a família, sem ajudar as pessoas como a Bíblia ensina, sem usar para o reino. O dinheiro não vai ficar com você. Você já percebeu que tem gente que fala assim, nossa, o dinheiro, eu recebo o dinheiro, ele só passa. É exatamente isso. Ele não fica com você. Por quê? Porque você não sabe cuidar dele. Deus te deu para você viver do melhor. Só que você faz tudo da forma errada. E aí, por isso que ele não fica contigo. E tem gente que fala assim, mas também, né, rico, o dinheiro só corre para rico. Por que o dinheiro só corre para rico? Porque ele aprendeu os princípios da riqueza. Ele aprendeu os princípios da riqueza. E se você não entender os princípios que geram a riqueza, você também vai ficar sem ser rico. Você vai ficar só igual essas pessoas. O dinheiro vai entrar e vai sair. Vai chegar na tua conta, final do mês, ele já tem... entrou na tua conta, já tem um monte de raízes para ele sair. Porque você não soube cuidar dele aqui. Aqui tá cheio de raízes já. Ele nem fica aqui contigo. Ele já chega e escapa. Porque você não sabe cuidar. Então, é preciso aprender a cuidar do seu dinheiro. É preciso aprender a cuidar da sua mente. É por isso que eu falo, enquanto você não entender a ter uma mentalidade próspera, a ter uma mentalidade renovada, você vai sofrer. Ivana, que é isso? É real, gente. Eu falo por experiência própria. Quando você não entender que você precisa renovar a sua mente, você vai... Infelizmente, você ainda vai aí passar por uns maus bocados até você entender. Você vai passar por uns desertos até você aprender. Aprender o quê? A cuidar daquilo que Deus te entregou. A cuidar daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. E Deus, ele entrega uma vez. Se você não cuidou, se você não entregou, ele procura outra pessoa para entregar, para fazer aquilo crescer e cuidar do reino dele aqui na terra. Então, aprenda. Todos os dias, 7 horas da manhã até 7h30, já passei 8 minutos aqui, até 7h30, das 7 às 7h30 eu vou estar aqui falando sobre prosperidade, mentalidade à luz da Bíblia. Por que Bíblia? Porque não existe, eu tô aqui, eu gosto de ler vários livros, estou aqui com vários livros lendo, só que nenhum deles substitui a Bíblia. E eu faço análise deles com a Bíblia e eu vejo que está tudo lá dentro da Bíblia. E por que eu leio aqui? Porque às vezes essa linguagem daqui tá mais fácil para mim passar para você. Então presta atenção. Estarei aqui todos os dias, 7 horas da manhã, te ensinando a prosperar, te ensinando a ter uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade próspera à luz da Bíblia, para que você alcance, tá, o que Deus deixou para você. Porque tudo já é. Tudo já é. Vamos encerrar. Eu quero deixar essa âncora, essa mensagem âncora para a sua vida, tá? Se você não anotou ela, anota aí. Acabei tirando aqui. Se você não anotou, anota ela e leva ela pra tua vida. Aqui. Tirei da página. Vamos lá. Todos os dias eu vou deixar uma mensagem âncora aqui pra você, tá? Pronto, eu não tô achando a outra, mas eu vou deixar uma outra aqui. Olha só, essa daqui você vai falar assim, ó. Os planos de Deus para mim são edificados sobre uma rocha. O que me pertencia no início, me pertence agora e será meu para sempre, tá? Os planos de Deus para mim são edificados sobre uma rocha. O que me pertencia no início, me pertence agora e será meu para sempre. Então, tudo que é seu, tudo que passou, tudo que você perdeu, que Deus restitua 100 vezes mais na tua vida e que você aprenda agora a segurar para que ele não escape das tuas mãos. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana. Amanhã estaremos aqui, 7 horas da manhã. Eu fiz um propósito com Deus, eu estarei aqui falando dele, da palavra, de mentalidade, de prosperidade, de renovação de mente.
Como você quer saber metafísica, pronto, é sobre isso que eu vou estar aqui falando todos os dias, 7 horas, das 7 até 7h30, todos os dias da minha vida durante um ano. Então, se você quer essa mudança de mentalidade contigo, eu te faço um convite, venha comigo, ficar aqui todos os dias, das 7 até 7h30. Tenha um excelente final de semana, fique com Deus e ótimo dia.